Boa noite, irmãos. É mais uma vez uma alegria estar diante da Igreja do Senhor, com o imenso desafio de trazer a sua palavra, a sua verdade, para que juntos possamos meditar nas Sagradas Escrituras e ouvir a bondosa e amorosa voz daquele que reina sobre todas as coisas, sobre as nossas vidas, sobre a vida do seu povo, daquele que enviou o seu Filho para morrer e ressuscitar em nosso lugar. Vamos meditar nessa noite, irmãos, no livro de Atos, capítulo 4. Livro de Atos, capítulo 4. Nós leremos do versículo 1 até o versículo 12, mas o nosso sermão será especificamente do 8 ao 12. Livro de Atos, capítulo 4, nós leremos do versículo 1 até o versículo 12, mas o nosso sermão vai se aprofundar do versículo 8 até o versículo 12. Diz assim a santa e bendita palavra do nosso Deus. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém, com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Deus bendito e santo, Deus da nossa salvação, Deus que nos chamou, que nos convocou, que nos ressuscitou da nossa morte e nos deu vida em Teu Filho. Senhor, eis a Tua igreja reunida mais uma vez, eis o Teu povo congregado, eis a comunhão dos santos, a Tua santa assembleia, a Tua noiva diante do Senhor. Senhor, nós estamos sedentos pela Tua voz, pela Tua palavra. O Senhor já nos ouviu, o Senhor já ouviu os nossos cânticos, o Senhor ouviu as nossas orações. E agora chegou a hora, Senhor, de nos aquietarmos, para que o Senhor fale. Que a Tua palavra, Deus, chegue aos nossos corações com poder. Que Teu Espírito nos convença. Que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos confronte, que o Senhor nos admoeste. Que o Senhor, Deus, traga luz aos nossos pecados e nos conduza ao nosso arrependimento, para que possamos ser cada dia mais conformados à imagem e semelhança do Teu Filho. Nós oramos a Ti, agradecidos em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, quando falamos sobre os solos Cristos, o somente Cristo, a suficiência de Cristo tão ensinada e enfatizada na Reforma Protestante, nós precisamos compreender por que a Reforma deu essa ênfase. Por que a Reforma enfatizou tanto a pessoa de Jesus, a obra de Jesus? Quando os reformadores enfatizaram a centralidade de Cristo,
Eles não estavam falando com uma igreja que não tinha Jesus. Eles estavam falando com uma igreja que conhecia Jesus, que falava sobre Jesus. A igreja medieval era cheia de coisas que lembravam Jesus e falavam sobre o Cristo. É só você olhar a arte sacra da época. É só você entrar nos prédios antigos, de igrejas antigas. Você vai ver esculturas belíssimas do Cristo crucificado. Você vai ver vitrais belíssimos que contam a história e a obra do Filho de Deus. Você vai ver muitas coisas que falam sobre Jesus, que contam a história de Jesus, que mostram quem é Jesus e o que Ele fez. A igreja medieval tinha Jesus por toda parte. Mas se Jesus estava na igreja, se Ele estava por toda parte, por que então resgatar a ênfase de Jesus? Jesus já parece tão central na vida da igreja. Jesus está por todos os cantos. Para onde se olha, se vê Jesus. Para onde se olha, a história de Jesus. Para onde se olha, há imagens que nos lembram quem é Jesus. Jesus já parece estar no centro da vida da igreja. Por que enfatizar quem é Jesus? Por uma razão muito simples. Essa igreja tinha Jesus em sua história, mas buscava a glória de si mesma. Uma igreja que buscava ser gloriosa diante dos homens e não glorificar Jesus. Ela buscava a sua própria glória. Jesus estava na história dessa igreja, não como protagonista, mas como um coadjuvante, em um lugar secundário. A igreja medieval anunciava a si mesma como a mediadora entre Deus e os homens. A igreja medieval dizia a todos que ela era a mediadora, que somente sob a sua autoridade, sob a sua bênção, a partir dos seus sacramentos, o homem poderia ser salvo. Jesus estava ali. Jesus fazia parte do que a igreja oferecia, mas segundo essa igreja, sem ela, a salvação não era possível. Segundo essa igreja, a salvação era através dela mesma e também de Jesus. É por isso que os reformadores vão dizer que é somente Jesus. Não é a igreja e Jesus. Não são os santos e Jesus. Somente Jesus. O Solus Christo vem resgatar a exclusividade de Jesus Cristo como o mediador da igreja. Perceba, portanto, que essa igreja, o problema dessa igreja não era a falta de Jesus em sua vida. O problema dessa igreja era sobre o papel de Jesus na vida dessa igreja. Era sobre o lugar que Jesus ocupava na vida dessa igreja. Quando os reformadores afirmam a suficiência de Jesus, eles estão resgatando, portanto, a glória de Jesus, a suficiência do Filho de Deus. A mediação entre Deus e os homens se dá por meio de um só, Cristo, o Filho de Deus. E esse papel não cabe à igreja. Portanto, o debate da reforma em torno da pessoa de Cristo não é se nós precisamos de Jesus. O debate da reforma em torno de Jesus Cristo é sobre o lugar que Cristo ocupa em nossas vidas. É sobre o lugar que Cristo ocupa na vida de uma igreja. É sobre o lugar onde Jesus está na minha vida e na sua vida. Mas para entendermos o lugar de Jesus em nossa vida, nós precisamos entender quem é Jesus. Não há como Jesus ocupar o lugar certo em nossa história, em nossa vida, se não sabemos quem Ele é. E é sobre isso que nós falaremos hoje. Nós falaremos sobre quem é Jesus. Quem é Jesus para você, meu irmão? Quem é Jesus para você, minha irmã? Eu sei que Jesus está na sua vida, mas quem é Ele? Que lugar Ele ocupa? Calma,
Não seja apressado em responder. Essa resposta é mais profunda do que parece. E é essa resposta que buscaremos nesse sermão. Nos primeiros capítulos do livro de Atos, meus irmãos, nós vemos um confronto entre duas comunidades. De um lado, nós temos a comunidade apostólica, a igreja que está sendo formada, a igreja que está crescendo. E do outro lado, nós temos a comunidade das autoridades de Jerusalém. Nós temos a comunidade do Sinédrio, aqueles que cuidam do templo, que têm autoridade sobre o templo de Jerusalém. E no centro desse conflito está um nome, o Filho de Deus, está Jesus Cristo. E essas duas comunidades travam um embate, porque diante delas está exatamente essa questão: quem é Jesus? Quem é Jesus Cristo? A comunidade dos apóstolos segue a Jesus, mas o Sinédrio se opõe a Jesus. Os apóstolos viveram com Jesus, mas o Sinédrio matou Jesus. Os apóstolos estão anunciando Jesus, mas o Sinédrio persegue e oprime o ensino de Cristo. O embate entre essas duas comunidades acontece porque ambas, cada uma delas, tem opiniões distintas sobre quem é Jesus. Para o Sinédrio, Jesus é um falso mestre. Jesus é alguém que atacou a lei de Moisés, atacou a tradição da nação de Israel. Jesus é um blasfemador, que fez de si mesmo Deus diante dos homens. Esse é Jesus para o Sinédrio. É assim que Jesus é visto pelo Sinédrio, e é por isso que ele é preso pelo Sinédrio e condenado à morte pelo Sinédrio. O embate entre essas comunidades tem Jesus no centro desse embate. Tem Jesus no centro desse embate. A história dos evangelhos nos mostra tudo isso que eu acabei de falar. Como o Sinédrio tratou Jesus, como o Sinédrio perseguiu Jesus, como as autoridades de Jerusalém prenderam Jesus e incitaram as autoridades romanas para que Jesus fosse morto. Mas aqui em Atos, nós vemos um Sinédrio um pouco diferente. Aqui em Atos, o Sinédrio não está tão seguro de si mesmo. Aqui em Atos, este Sinédrio, que demonstrou toda a sua força, todo o seu poder, toda a sua autoridade, prendendo e matando o Filho de Deus, esse Sinédrio agora está perturbado. É isso que Atos 4, versículo 2 nos diz, no texto que lemos. Nos diz que as autoridades estavam ressentidas. Essa palavrinha que está aí na sua Bíblia, em Atos 4, versículo 2, ressentida, significa, a palavrinha grega que está ali traduzida por ressentido, significa profundamente perturbado. O Sinédrio está perturbado, o Sinédrio está atordoado. E por que eles estão perturbados? Por que eles estão atordoados? Vamos reler os versículos 1 e 2 de Atos 4. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ou seja, as autoridades do Sinédrio, que cuidavam do templo. Ressentidos, atordoados, perturbados. Por quê? Porque os apóstolos estavam ensinando e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Essas autoridades estão perturbadas, meus irmãos, porque Jesus está sendo anunciado. Mas quem é louco de anunciar o nome de alguém que foi morto? Quem pode estar anunciando um Cristo que nós matamos? É isso que o Sinédrio se pergunta. Como que o movimento de Jesus não acabou com sua morte? Por que esses homens que o seguiam ainda anunciam o seu nome? Ainda falam da sua obra? Ainda falam sobre quem ele é?
É por isso que esse sinédrio está atordoado. Porque a morte de Cristo não foi capaz de interromper o avanço da comunidade que Cristo formou. É por isso que esse sinédrio está perturbado. Em Atos capítulo 3, e é um texto para você ler na sua casa. Hoje tem muito texto, né, irmão, para você ler na sua casa, desde de manhã. Mas em Atos 3, Pedro e João vão ao templo e curam um homem coxo. Um homem que vivia prostrado em uma das portas do templo. Esse homem é curado e começa então a pular e glorificar a Deus no templo. Mas esse homem é muito conhecido e o templo é muito movimentado. E logo a notícia corre que o homem coxo que estava diante do templo todos os dias, ele foi curado. Uma multidão se reúne, todos querem saber como esse homem foi curado, como alguém pôde ser curado no templo. Uma multidão se reúne diante de Pedro e João, e Pedro se levanta para pregar a essa multidão. Quando o sinédrio chega, Pedro está pregando. É isso que o versículo 1 nos diz de Atos 4. É nesse momento que as autoridades chegam, enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo. Que povo? O povo que se ajuntou para ver a cura e que agora ouve Pedro. Pedro está pregando para essa multidão e as autoridades chegam. O sinédrio pensou, portanto, que liquidaria a fatura com a morte de Jesus. Mas eles chegam no templo, os apóstolos estão curando com o poder. Os apóstolos estão anunciando com autoridade, e o povo está ouvindo, e não só ouvindo, estão dando crédito. Essa comunidade cresce a milhares se convertem, é assim que Atos começa, e o sinédrio está atordoado exatamente por isso. Como um homem morto pode conduzir milhares atrás de si mesmo? A reação do sinédrio não poderia ser outra. O sinédrio faz o que sempre fez. O sinédrio confia no seu poder terreno. O sinédrio prende Pedro e João. E no dia seguinte, todas as autoridades do povo se reúnem para interrogar esses homens. Em Atos 4, versículo 7, as autoridades perguntam a eles: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram essas coisas? Com essa pergunta, meus irmãos, o sinédrio está deixando implícita a sua autoridade. Eles são autoridade sobre o templo. Eles querem saber quem autorizou esses homens a pregar no templo. Em outras palavras, o que o sinédrio está dizendo é: quem vocês pensam que são para pregar no templo? Quem autorizou vocês a pregarem no templo? Nós somos a autoridade do templo. Nós administramos o templo. Quem deu poder a vocês para fazer o que fizeram no templo? É disso que se trata. A resposta de Pedro é o sermão da nossa noite. A resposta de Pedro vai explicar o que aconteceu no templo de Jerusalém. E essa resposta vai mostrar quem é Jesus e o lugar de Jesus na vida dessa comunidade que está nascendo, na vida da sua igreja. Nós vamos dividir a resposta de Pedro em duas partes. A primeira, a cura, do versículo 8 ao 10. E a segunda parte, a salvação, versículos 11 e 12. Não sei se você anota, mas eu vou repetir. Nós vamos dividir a resposta de Pedro em duas partes. A cura, do versículo 8 ao 10, e a salvação, do versículo 11 ao versículo 12. Vamos, portanto, à cura, do versículo 8 ao versículo 10. O versículo 8 começa nos dizendo que Pedro está cheio do Espírito Santo. Jesus cumpriu a sua promessa. Lembre-se que Atos começa
com Jesus ressurreto, conversando com os seus apóstolos, e dizendo que eles deveriam esperar até o momento em que o Espírito fosse derramado. O Espírito foi derramado, como já veremos, e Pedro está cheio desse Espírito. Pedro vai falar com a autoridade de Deus, com a autoridade de Cristo, como um profeta do Antigo Testamento, cheio do poder de Deus. Mas isso não significa que Pedro vai ter uma ação desrespeitosa com o Sinédrio. Pelo contrário, Pedro começa o seu discurso de maneira respeitosa, dizendo: autoridades e anciãos do povo, sendo respeitoso, reconhecendo que está diante do Sinédrio, que está diante das autoridades do povo. Em seguida, Pedro cita a razão que o levou até ali. Nós vemos isso no versículo 9. Visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado. O Sinédrio levou esses homens presos porque eles curaram um enfermo. Essa é a razão. E essa fala de Pedro tem um tom de confrontação e ironia. Pedro chama a atenção para o fato de ele estar sendo interrogado por fazer o bem. Eles estão sendo interrogados e julgados por fazerem o bem. Eles estão sendo julgados por terem curado um homem. Quem poderia ser julgado por fazer o bem, meus irmãos? Quem poderia ser preso, interrogado, por fazer algo bom, por curar um doente? Mas é isso que está acontecendo. Porque essa é a história da igreja. Uma igreja que sempre foi perseguida por fazer o bem. Uma igreja que sempre foi perseguida e ainda hoje é perseguida simplesmente por anunciar Jesus. Simplesmente por fazer o bem aos homens. Essa também é a história do próprio Cristo. Que pecado Cristo cometeu? Que mal Jesus fez para ser morto? Ele não fez mal algum, mas ainda assim foi preso, interrogado e morto. E é o mesmo Sinédrio que prendeu Jesus, interrogou Jesus e matou Jesus, que está fazendo o mesmo com seus apóstolos agora, por fazerem o bem. Mas Pedro está cheio do Espírito Santo. Pedro está aqui como um profeta do Antigo Testamento. Pedro vai trazer à luz os pecados do Sinédrio. E ele faz isso a partir do versículo 10. Quando ele diz: saibam os senhores todos, e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este homem está curado na presença de vocês. Essa fala de Pedro, irmãos, é uma virada de mesa. A mesa virou. Pedro, com essa palavra, sai da posição de réu, sai da posição de interrogado, e agora ele é boca de Deus diante do Sinédrio. Agora ele é boca do juiz de toda a terra diante do Sinédrio. Agora não é Pedro que está sendo interrogado e julgado, agora é o Sinédrio que está diante do tribunal de Deus, e Pedro é o enviado de Deus diante desse Sinédrio. A mesa virou. O Sinédrio agora é o réu no tribunal de Deus. Pedro fala com ousadia. Pedro diz: vocês crucificaram Jesus Cristo. Vocês mataram o Cristo. Vocês mataram o ungido de Deus. Meus irmãos, nós temos aqui um Pedro bem diferente dos evangelhos. Você sabe quem é Pedro? Só você lembrar do canto do galo, não é mesmo? Esse é o Pedro dos evangelhos. O
Pedro que negou a Cristo. Em Marcos 14, vai anotando, irmão, você tem muita tarefa essa semana. Em Marcos 14, Jesus é preso e interrogado pelo Sinédrio. Pedro então segue os soldados e permanece no lugar do interrogatório. Pedro está ali presente. Todos os outros apóstolos fugiram. Pedro ainda teve um pouquinho de coragem. Ele foi atrás de Jesus. E ficou ali, enquanto Jesus era interrogado. Mas alguém chega, olha para Pedro e diz: você andava com Jesus. Pedro diz: eu não. Você está confundindo as coisas. Pedro dá uma volta, chega outro e diz: você andava com Jesus? Rapaz, eu já falei que eu não andava. Tu também, aquele ali também estava se confundindo. Pedro dá outra volta. E alguém então chega e diz: eu tenho certeza que tu andava com Jesus. E Pedro então se zanga de vez, praticamente blasfema contra Deus e sai daquele lugar. Pedro temeu o Sinédrio, temeu a morte, temeu os opositores de Cristo e fugiu pensando apenas em si mesmo. Ao longo da vida de Jesus, Pedro não conseguia conceber a ideia de um Messias sofredor. Pedro não acreditava que Jesus poderia morrer. Anota mais um aí, irmãos. Marcos 8. Em Marcos 8, Jesus começa a explicar aos seus discípulos que o Cristo deveria sofrer e morrer, deveria padecer. E lá está Pedro, ele de novo, sempre ele. Ele diz: não, Senhor, não fala isso não, Senhor. E o que é que Jesus diz? Aparta-te de mim, Satanás, porque não pensas nas coisas de Deus, mas nas coisas desse mundo. Pedro e os demais discípulos sempre acreditaram em um Messias glorioso, em um Messias que seria sim filho de Davi, mas que viria para restaurar o reino glorioso terreno de Davi, que viria estabelecer um reino glorioso na terra. Quer outro exemplo? Marcos 10. Os dois irmãos, Tiago e João, dizem: Senhor, quando o Senhor chegar em Roma e acabar com o Império Romano, e o Senhor virar imperador, arruma 2 cadeiras, as principais, e eu e meu irmão sejamos os ministros de maior destaque no teu reino. Em outras palavras, é isso que eles dizem, irmãos. Eles querem glória, eles querem poder, eles querem fama, eles querem um reino terreno, eles não querem sofrimento, eles não querem morte, porque para eles não fazia o menor sentido um Cristo que morresse, um Cristo que sofresse, um Cristo que fosse pregado na cruz, um Cristo que sofresse a condenação mais vergonhosa e mais abominável daquela época. Não faria o mínimo sentido que isso acontecesse. Por muito tempo, meus irmãos, Pedro e os demais discípulos seguiram Jesus, sem entenderem quem era Jesus, sem entender qual era a obra de Jesus. Marcos 4. Jesus acalma a tempestade. Mas antes de ele acalmar a tempestade, sabe o que acontece? Os discípulos estão todos com medo. E Jesus está fazendo o quê? Dormindo. Você lembra o que eles dizem para Jesus? Eles acordam para Jesus e dizem: o Senhor não se importa com a gente. O Senhor está dormindo, o Senhor não está vendo o que está acontecendo. O Senhor não se importa com a gente. É isso que eles dizem para Jesus. Eles não fazem a mínima ideia de quem é Jesus. No sentido glorioso dos céus, eles olham para Jesus, vendo glória terrena, vendo um poder terreno, até vendo sim um poder divino, mas um poder divino que traria um reino glorioso na terra. Tanto é que eles não sabem quem é Jesus, que quando Jesus desperta e acalma a tempestade, o que eles dizem?
eles olham um para o outro e dizem: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Eles não sabem quem é Jesus, irmãos. Eles andam com Jesus, eles falam com Jesus, eles ouvem Jesus, eles creem em Jesus, eles já são crentes. Eles acreditam que Jesus é o Messias, eles já são convertidos, Jesus os chamou. O chamado eficaz que vimos hoje pela manhã alcançou esses homens, mas ainda assim, Jesus ocupa um lugar errado em suas vidas. Ainda assim, eles querem colocar Jesus em um lugar diferente daquele que Deus planejou para Jesus na vida desses homens. Há quanto tempo, meu irmão, você segue Jesus? Há quanto tempo você é crente? Há algumas semanas, há alguns meses, há alguns anos, há décadas. Você conhece Jesus? Eu sei que você anda com Ele, mas Jesus ocupa o lugar que Ele é de direito em sua vida. Há muitos crentes que vivem como os discípulos nos evangelhos. Eles creem em Jesus, andam com Jesus, mas não conhecem Jesus. Porque Jesus é um coadjuvante em suas histórias. Jesus é tratado apenas como o ajudador divino, que vai construir os seus próprios reinos. Não o reino de Deus, mas o reino humano, o reino da sua glória, o reino da sua vontade, o reino dos seus sonhos, o reino dos seus planos, o seu reino encantado, onde está a sua esperança, sua felicidade, sua confiança, sua segurança. Muitos querem Jesus para construir esse reino, o seu reino, a sua vontade. Há muitas igrejas que falam sobre o amor de Jesus, sobre a graça de Jesus, sobre as bênçãos de Jesus, mas não conhecem Jesus. Pregam um Jesus milagreiro, um Jesus que vai acabar com seus problemas e com todos os seus sofrimentos. Quando a igreja crê em um Jesus assim, ela fica uma igreja igual Pedro dos Evangelhos, uma igreja fraca, uma igreja medrosa, uma igreja que teme o mundo, que teme a dor, que teme o sofrimento, que teme a cruz, que teme a única coisa que pode salvá-la. Você está disposto a sofrer por Jesus, meu irmão? A renunciar a sua vida por Jesus? A renunciar os seus planos por Jesus? A renunciar o seu sucesso por Jesus? A perder o seu reino para viver o reino de Cristo? Não há como seguir Jesus sem entender que esse Jesus é um Jesus sofredor. O Jesus pregado por Pedro ao Sinédrio nesse texto é o Jesus que o Sinédrio crucificou. É o Jesus crucificado. É o Jesus que foi morto. É o Jesus que foi perseguido. É o Jesus que foi pendurado numa cruz no lugar da sua igreja. Não existe, meus irmãos, cristianismo sem esse Cristo. Não existe cristianismo sem sofrimento, sem renúncia, sem dor. Não espere ser um cristão que tem felicidade plena nesse mundo. Não espere ser um crente que vai obedecer Jesus de maneira lindinha, bonitinha, sem nenhum sofrimento, sem nenhuma agonia. Muitas vezes você vai obedecer a Deus, você vai seguir Jesus,
Do mesmo modo que o próprio Cristo seguiu a vontade do Pai no Getsêmani, dizendo: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Muitas vezes, seguir a Jesus vai exigir de nós isso, meus irmãos. Tomar um cálice amargo, renunciar, sentir o sofrimento e a dor que o próprio Cristo sentiu nessa terra. Não há como seguir um Cristo crucificado sem carregar a cruz da nossa própria morte, sem carregar a cruz da nossa própria renúncia, sem carregar a cruz da nossa própria dor. Não existe cristianismo sem um Cristo crucificado. Se você quer conhecer quem é Jesus, você precisa conhecer a cruz. Você precisa conhecer o sofrimento. Você precisa aprender a morrer para si mesmo e a morrer para este mundo. Voltando ao versículo 10. Pedro também diz ao Sinédrio que foi Jesus que curou esse homem no templo. Vamos reler o versículo 10. Saibam os senhores todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Pedro corrige o entendimento do Sinédrio sobre Jesus. Jesus morreu sim, mas a morte não pôde vencê-lo. Deus ressuscitou Jesus, e agora esse Jesus que está vivo continua operando no mundo. Foi pelo nome de Jesus que esse homem foi curado. Foi o Jesus ressuscitado, o Jesus que venceu a cruz, o Jesus que venceu a morte, o Jesus que venceu o Sinédrio. Foi esse Jesus que curou aquele homem no templo. Não é a primeira vez que vemos a obra do Cristo ressuscitado no livro de Atos. Anota mais aí, irmãos. Atos 2. Atos capítulo 2. Nós vemos o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. A igreja está reunida e Deus derrama o seu Espírito sobre a sua igreja, como Ele mesmo prometeu. Veio do céu um som de um vento impetuoso, e línguas como de fogo pousaram sobre as cabeças dos discípulos. Todos começaram a falar em línguas, e uma multidão se reúne para ver o que está acontecendo. E Pedro se levanta, sempre ele, não é mesmo? Para pregar. Pedro prega para as multidões. E veja o que ele diz em Atos 2, versículo 32 e 33. Atos 2, versículos 32 e 33, acompanhe na sua Bíblia. Pedro diz para a multidão: Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Pedro, irmãos, diz para a multidão que Jesus ressuscitou, que Jesus venceu a morte, que esse Jesus foi exaltado aos céus e compartilha a glória divina, a autoridade divina e o poder divino. E é esse Jesus que derramou o Espírito sobre a igreja. É esse Jesus ressuscitado, exaltado, glorificado, que derramou isto que vocês veem hoje, que derramou o Espírito sobre a igreja. Veja o que está acontecendo aqui, meus irmãos, aqui e também em todo o livro de Atos. Jesus está no céu, mas Jesus continua operando no mundo. Jesus está enchendo a sua igreja com o seu Espírito. Jesus está capacitando a sua igreja, formando a sua igreja, gerando a sua igreja. Jesus continua expandindo o seu reino através da sua igreja. É disso que se trata o livro de Atos.
O livro de Atos carrega o título de Atos dos Apóstolos, mas poderia muito bem ser chamado de Atos de Cristo. Os atos do Cristo exaltado. Jesus deixa a terra, mas com isso Jesus apenas encerra o seu ministério terreno. Mas Ele continua com o seu ministério celestial. E agora Ele opera no mundo. E como Ele faz isso? Primeiro, através do seu Espírito Santo. E segundo, através do seu povo, da sua igreja. A igreja é a noiva de Cristo. E o que uma noiva, quando se casa, faz então com seu noivo? Eles se tornam um só corpo. E agora, essa esposa é a ajudadora do seu marido. É o que vemos em Atos, meus irmãos. A igreja, como a noiva de Cristo, ela é a ajudadora de Cristo. Cristo está capacitando a sua noiva, para que ela então agora ajude o Cristo exaltado. Contribua com a expansão desse reino, para que o reino do Cristo vivo, do Cristo vitorioso, do Cristo que reina sobre tudo e sobre todos, esse reino avance sobre toda a terra. A sua igreja é o seu instrumento para a expansão do seu reino. É isso que vemos em todo o livro de Atos, irmãos. É o Cristo ressuscitado que está agindo no mundo por meio da sua igreja. Leia depois em sua casa, de Atos 1 em diante, e vá marcando nas pregações de Pedro a ênfase que ele dá ao Cristo ressuscitado, ao Cristo exaltado, que é esse Cristo que opera no mundo. Isso nos mostra, meus irmãos, que Jesus não é um coadjuvante na história da sua igreja. Foi Jesus que derramou o Espírito, foi Jesus que curou esse homem no templo. Jesus é o grande protagonista da história. A sua história não é, meu irmão, a história dos seus feitos, a história da sua inteligência, a história do seu sucesso. Se você é um crente, a sua história é a história dos atos de Cristo em sua vida. Não se trata de você, não se trata de nós, não se trata da igreja apenas, trata-se de Cristo. É a glória dEle, é a história dEle, são os atos dEle, é o que Ele faz, é o que Ele está fazendo. Não é o nosso sucesso, é o sucesso de Cristo, é a vitória de Cristo, é a sua exaltação, é a sua glória. É disso que se trata, meus irmãos. Pedro está consciente de todas essas coisas. E é por isso que agora, Pedro não tem mais medo. O que mudou na vida de Pedro, irmãos? Por que esse Pedro de Atos é um Pedro ousado? É um Pedro corajoso? É um Pedro que agora não teme a oposição do Sinédrio? É um Pedro que agora, o mesmo Sinédrio, do qual ele fugiu com medo, e fugiu só de uma serva, tá? De uma serva, que não podia fazer nada contra ele. Talvez ele dissesse sim, eu andava com Jesus, e ela simplesmente seguisse a vida dela. Mas ele tinha tanto medo, que uma pessoa comum falou isso, e ele fugiu. Mas agora ele está diante do sumo sacerdote. Agora ele está diante das autoridades que têm o poder de condená-lo à morte, das autoridades que mataram Jesus. E o que ele faz? Ele expõe o pecado dessas autoridades, ele confessa quem é Jesus, ele se mostra como a voz de Cristo diante dessas autoridades, porque agora Pedro sabe que o Sinédrio não pode matá-lo, porque se ele for morto pelo Sinédrio, ele irá ressuscitar como seu Senhor ressuscitou.
Pedro agora sabe que Jesus é o Jesus crucificado, porque sem a cruz não há glória, sem a morte não há ressurreição, sem condenação vergonhosa na cruz do Filho de Deus, só haveria inferno, não haveria céu. Pedro agora sabe disso. Pedro agora sabe que a glória da sua vida está na sua morte, em morrer pelo seu Senhor, como seu Senhor morreu por ele. É por isso que esse Pedro é ousado. Eu tive um professor no seminário, que ele dizia nas aulas: meus irmãos, nós somos os homens que o mundo deve mais temer, porque nós somos os homens que não temem a morte, nós somos os homens que a morte não pode vencer, nós somos os homens cujo Deus é capaz de nos dar vida, logo no primeiro momento que sentirmos o aguilhão da própria morte. Você também é assim, meu irmão. Você também é assim, minha irmã. Você tem esse Cristo. Você tem esse Deus. Você tem esse Senhor. Quais são os seus medos? Quais são suas agonias nesse mundo? Quais são suas ansiedades? Quais são suas preocupações? Onde está a sua esperança? Onde está a sua confiança? Onde está Jesus na sua vida? Creia em Cristo, confie nesse Senhor vitorioso, porque Jesus já fez por nós a maior obra que Ele poderia fazer. E isso nos leva ao segundo e último ponto do nosso sermão, a salvação, do versículo 11 ao versículo 12. Nesses dois últimos versículos, meus irmãos, Pedro continua com um tom de confrontação, mas essa confrontação vem como um chamado ao arrependimento. Veja o versículo 11. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. O que era a pedra angular? A pedra angular era a principal pedra e a primeira pedra colocada no fundamento de uma construção. E essa pedra servia como referência para toda a construção, para dar fundamento, mas também para ser a referência para as demais pedras, que seriam alinhadas de acordo com ela. Todas as outras pedras seriam colocadas de acordo com a pedra principal, com a pedra angular. Pedro usa essa ilustração para confrontar o sinédrio. Pedro está dizendo: Jesus se tornou essa pedra, e vocês que se dizem construtores, tiraram a principal pedra da construção. Pedro está mostrando para o sinédrio, primeiro, que o edifício que o sinédrio quer construir sem Cristo vai desabar. Que essa vida construída com Cristo no lugar errado vai desabar. E em segundo lugar, ele está mostrando que o sinédrio precisa se alinhar a Cristo. O sinédrio rejeitou Jesus, mas o sinédrio precisa se adequar a Jesus, se alinhar a Jesus, porque Jesus é a pedra angular. Aqueles que se alinham a essa pedra serão salvos, e é disso que o versículo 12 fala. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro está aqui apresentando Jesus como o único mediador da salvação. Somente através de Jesus é possível ser salvo. Não há outro nome que possa salvar, não há outro caminho que nos leve aos céus. Somente Cristo pode fazer isso. Jesus é o único que tem o poder de salvar pecadores como eu e você. E todos aqueles que desejam ser salvos precisam olhar para Jesus, crer em Jesus e confiar em Jesus. Como dissemos, Pedro virou a mesa do sinédrio
Não é Pedro que precisa se alinhar ao Sinédrio. Não é Pedro que tem que dar satisfações ao Sinédrio. É o Sinédrio que deve satisfações a Jesus. Porque Jesus agora ocupa o tribunal de todo o universo. Jesus agora está sentado num trono glorioso. Não há como o Sinédrio fugir de Jesus. Não há como você, meu irmão, fugir de Jesus. Jesus está com seus olhos sobre a sua vida. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que está exaltado acima de todo poder e de toda autoridade. E por mais que você coloque Jesus de lado, por mais que você faça de Jesus um coadjuvante de sua vida, por mais que você negue a Jesus, por mais que você trate Jesus tão somente como o gênio da lâmpada da sua vida, saiba de uma coisa: essa mesa vai virar. Cedo ou tarde, Jesus vai ocupar o lugar que lhe é devido na vida de todos os homens. Essa mesa vai virar. Jesus vai se apresentar como Deus glorioso. Jesus vai se apresentar com todo o seu poder, justiça e glória. E quando Ele fizer isso, todos aqueles que não se alinharam a essa pedra, que não se conformaram a essa pedra, serão destruídos e esmagados por essa pedra. Meu irmão, se você é um crente, essa pedra não irá te destruir, mas essa pedra vai te ferir. Se você é um crente e tem colocado Jesus em sua vida de maneira secundária, e tem tratado Jesus apenas como aquele que abençoa o seu reino, que abençoa os seus planos, e que você confia em Jesus simplesmente para manter a mesma direção, a mesma vida, o mesmo caminho, e Jesus apenas dizer amém para você, e dizer para você: vai, que eu vou te abençoar. Se esse é o Jesus que você tem na sua vida, Jesus, o Jesus de fato, o Jesus que é a pedra angular, cedo ou tarde vai te ferir, não para te destruir, mas para te salvar, para salvar você, não mais do pecado, do inferno, mas para salvar você de você mesmo, para salvar você do seu próprio reino, para salvar você do céu que você insiste em construir aqui nessa terra. Jesus jamais permitirá que aqueles que Ele comprou construam o seu próprio céu nesse mundo. Jesus jamais permitirá que aqueles que Ele comprou com seu sangue tentem buscar neste mundo uma vida de paz e tranquilidade, como se aqui fosse a sua morada. Jesus jamais permitirá que nós vivamos nessa vida tratando Ele como um coadjuvante da nossa história e não como o centro da nossa existência. Que nessa noite, meu irmão, você se lembre da morte de Jesus pela sua vida. A morte de Cristo não foi simplesmente uma atrocidade do Sinédrio. A morte de Cristo não foi apenas mais uma crucificação romana. A morte de Jesus foi planejada pelo próprio Deus para a salvação do seu povo. O que levou Jesus para a cruz foram os nossos pecados. Ele recebeu a condenação que eu e você merecíamos. Ele sofreu o inferno que eu e você deveríamos sofrer. Ele recebeu sobre si a ira de Deus que deveria ser derramada sobre as nossas vidas. A sua morte foi substitutiva. Ele nos substituiu no tribunal de Deus. Ele foi julgado em nosso lugar, o justo pelos injustos. O Filho de Deus entregue a dor, ao sofrimento e à morte, em lugar dos inimigos de Deus. Jesus morreu a nossa morte para nos dar a sua vida, meus irmãos. Ele nos deu vida.
vida em sua ressurreição. Ele conquistou a vida eterna para cada um de nós. Nós já somos vitoriosos em Cristo. Não há mais uma batalha a ser vencida. Não há mais um céu a ser conquistado, meus irmãos. Não há uma salvação pela qual nós devamos lutar. Nós já somos salvos, o céu já é nosso, nós já vencemos o inferno, nós já vencemos o pecado, nós já vencemos a morte, porque nós fomos ressuscitados com o Cristo que venceu todas essas coisas. E um dia nós reinaremos com Ele eternamente. Mas enquanto esse dia não chega, a nossa caminhada nesse mundo é uma caminhada em semelhança ao nosso Senhor. Nós carregamos a nossa cruz como Ele carregou a dele. E lembramos o tempo todo que sem cruz não há glória, sem cruz não há céu, sem dor, sem sofrimento, não há salvação. Hoje nós somos chamados a conhecer mais de Jesus, a nos alinharmos mais a esse Cristo, a nos parecermos mais com Ele, a sermos ainda mais conformados à sua imagem e semelhança. Somos chamados a colocar esse Cristo, o nosso Senhor, no lugar que Ele é devido, no centro da nossa existência, entendendo que somos nós que fazemos parte da história dEle, não é Ele que faz parte da nossa história. Sinto lhe informar, meu irmão, mas você não é o centro do coração de Deus. Jesus não está escrevendo planos maravilhosos para a sua vida nesse mundo. Jesus está escreveu a história da sua própria glória, do seu próprio reino, do seu próprio céu, de uma história em que Ele é o centro, de um mundo em que Ele é o centro, de um céu em que Ele é a autoridade suprema sobre tudo e sobre todos. É a história dele que importa, é Ele que importa, e é para Ele que vivemos, é por Ele que morremos, e é com Ele que iremos nos encontrar no seu reino de glória. Que essas verdades, meu irmão, aqueçam o seu coração nessa noite, que essas verdades aumente a sua esperança nesse Cristo, que essas verdades solidifique a sua fé, fortaleça a sua fé e firme os seus pés na rocha que é o nosso Senhor, até que Ele venha e te encontre como um servo fiel que entrará no seu reino. Que Deus te abençoe, meu irmão. Vamos orar. Senhor Deus Santíssimo, Deus bendito, Deus grandioso, obrigado, Senhor, pelo Teu Filho. Obrigado pela salvação bendita que o Senhor nos deu através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela certeza que temos da nossa salvação através da mediação do Teu Filho, através da morte substitutiva e expiatória que Ele suportou e pela qual passou em nosso lugar. Obrigado, Senhor, pela vitória do Teu Filho, a ressurreição dEle, porque nós com Ele ressuscitamos e com Ele seremos glorificados. Que essa esperança, ó Deus, nos ajude a continuarmos fiéis ao Senhor em todos os dias das nossas vidas, hoje e para todo sempre, em nome de Cristo, oramos. Amém.